Olá, bem-vindo ao nosso canal Wild Horses e mais um episódio de A Semana em Revista, o que passou e o que está por vir. Hoje nós comentamos com vocês 3 eventos que, na nossa opinião, são relevantes para as criptomoedas e, de uma maneira geral, para a economia, em especial uma entrevista de Jean-Claude Trichet, ex-presidente do Banco Central Europeu, sobre vários temas, entre elas as criptomoedas. Nós mostramos também os gráficos das principais criptomoedas na semana. Então, vamos começar agora, fique ligado, já iniciamos. Começamos então com a entrevista que Jean-Claude Trichet concedeu aí durante essa semana, onde ele comenta a sua opinião sobre diversos tópicos, entre eles as criptomoedas, Bitcoin em especial, onde ele alega que elas não são as moedas, elas têm um grau de especulação muito alto, elas não têm características que, segundo ele, as moedas devem ter, e então ele vê isso como um problema e uma ameaça, uma complacência, então, dos mercados, dos órgãos reguladores, das instituições financeiras com a Bitcoin e que, na opinião dele, em função da especulação, ela se torna perigosa. Falando isso, esse senhor está esquecendo que o país vizinho dele tem um banco que tem mais de 50 trilhões de dólares em derivativos. Então, todos os derivativos que são emitidos sobre o dinheiro circulante hoje, ele não considera especulação e apenas esse valor só não é exorbitante porque os bancos americanos, em especial aí JP Morgan, Goldman Sachs e Bank of America, têm na casa de 40 trilhões de dólares em derivativos, ou seja, nós temos aí uma especulação elevadíssima a níveis que tornam qualquer especulação que se faça com criptomoedas pífia, e boa parte da especulação que é feita em cima das criptomoedas é feita no mercado spot, ou seja, se compra com o dinheiro que se tem e quando se vende aquilo que se comprou, enquanto que a especulação que é feita nos mercados financeiros diariamente é feita em apostas para onde os preços vão, os chamados CFD, Contracts for Difference, ou simplesmente as opções, onde se aposta que o valor futuro vai atingir ou não um determinado nível. Toda essa especulação, que já existe há praticamente 200 anos, 150 com certeza, não é considerada, então, na opinião do Jean-Claude Trichet, que simplesmente vê a Bitcoin como um ativo especulativo. Então a gente começa a ver como essa visão é superficial e, claro, direcionada a criticar e formar uma opinião negativa sobre uma tecnologia, mesmo com argumentos que não se sustentam nem em 5 minutos de uma conversa de bar. Essa semana também nós tivemos aí uma entrevista. Greg Hunter, no US Watchdog, entrevistou Edward Griffin, autor de The Strange Creature of the Jekyll Island. É um livro que ele fez criticando o Federal Reserve. O Federal Reserve, que é um banco que não é nem federal nem tem reserve, é um banco privado que é dono dos dólares emitidos. Então, quando o governo americano, via seu tesouro, precisa de dólares, ele emite, então, títulos de dívida. O Banco Central, então, Federal Reserve, emite dólares e empresta juros para o governo americano. Então, o governo americano não é dono dos dólares, ele é consumidor dos dólares. Aqui no Brasil ainda não é assim, o Banco Central é dono da Casa da Moeda e ambos são então empresas públicas e pertencem então ao governo. Então os reais em circulação pertencem ao governo brasileiro, mas eventualmente com uma privatização da Casa da Moeda não vai ser a impressora que vai ser privatizada, provavelmente vai ser o direito de emitir a moeda e nesse caso nós acreditamos, é uma especulação claro, mas pelo que nós estamos acompanhando, quem vai arrematar isso vai ser o Banco Itaú. Então, muito cuidado, porque isso tira do governo brasileiro a posse sobre as moedas se for feito no mesmo estilo como foi feito o Federal Reserve Act, emitido nos Estados Unidos no começo do século passado. E claro, a gente termina então esse nosso giro com o bust dos unicorns, né? Então, unicorns são empresas, startups que
se valorizaram na casa de 1 bilhão, então, e rapidamente. Então, em especial um dos ícones aí é a WeWork, que é uma empresa que basicamente aluga então andares e prédios inteiros e subloca isso. Isso aí de uma maneira geral aqui no Brasil não é possível fazer, a não ser que tu tenha um acordo explícito, uma autorização explícita do proprietário para fazê-lo. É uma empresa que recebeu um aporte muito grande aí do SoftBank no seu fundo Vision. Então, recebeu um aporte de bilhões, uma empresa aí que usufruiu, na nossa opinião, do bonança de dinheiro barato, onde os juros baixos e até negativos em boa parte do mundo não tinham para onde ir, e aí, então, alternativas mais exóticas que sabe-se lá se vão dar certo, como é juros zero ou negativo, vale a pena financiar. Então, ele atrai dinheiro porque o custo do capital está baixo, mas com essa alta de juros, quem está acompanhando o nosso canal viu aí na apresentação de ontem, no nosso programa de ontem, Mercado e Economia, nós mostramos ali a taxa de juros de 10 anos subindo, ela começa a esvaziar o pote da festa desse pessoal. Então, o que acontece? Eles têm que gerar caixa, coisa que eles não sabem fazer. Eles sabem levantar dinheiro de investidores e fazer esse tipo de evento, como a gente está vendo aqui, e dar entrevista, coisa que qualquer um sabe fazer, mas gerar caixa do nada é muito difícil e isso aí é para poucos. Então, agora ele saiu, o presidente dele, Adam Neumann, saiu, foi derrubado. Gostaria de ser derrubado assim, porque ele ganhou em torno de 200 milhões dessa sua saída. E agora, então, eles vão tentar reestruturar e salvar essa empresa da falência. Mas o que nos chama a atenção não é só a WeWork. O problema é mais crônico, porque um dos problemas que ela teve foi na forma dela contabilizar, onde ela conseguiu transformar prejuízos em lucro. E isso foi feito usando práticas que são non-GAAP. O que é GAAP? É General Accepted Accounting Practices, ou seja, é como se faz contabilidade, em especial nos Estados Unidos. Bom, a WeWork usou, então, práticas que não são dessas para gerar o que eles chamaram de Community Adjusted EBITDA. EBITDA é Earnings Before Income, Taxes and Depreciation of Assets. E eles usaram, então, uma espécie de maquiagem, alquimia ou cook the books. Cozinharam os livros para mostrar lucro onde não tinha. Evidentemente, isso aparece depois. É mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil quando eles acusaram, então, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff de ter feito o que se chama de pedalada, que é tu não paga um órgão que tu tem que pagar, então tu não tem o prejuízo, mas tu tem, então, essa dívida já para o próximo exercício fiscal. Aproximadamente foi isso que aconteceu. Isso aqui no Brasil foi considerado crime. Lá, até há pouco, 15 minutos atrás, ele era aplaudido por fazer isso. Então, essa é a realidade de boa parte das empresas. Em 96, 59% das empresas tinham pelo menos um indicador non-GAAP e hoje 97%. Então, vocês conseguem ter uma ideia de como os livros estão cozinhados, de como os índices e resultados negativos estão sendo transformados em positivos, ainda que tênues, e assumindo que boa parte das empresas, em torno de 30% a 40% das empresas é BBB, ou seja, está no último degrau de investimento. Se eles forem rebaixados, eles vão para junk bonds, eles vão para ativo especulativo, perdem o grau de investimento, como o Brasil perdeu. Isso aí acontecendo, vai ter uma venda em massa porque tu tem fundos de pensão e outras instituições financeiras que são proibidas pela legislação americana de investir em empresas que não tenham grau de investimento. Então, se o lucro dessas empresas está sendo sustentado por esse tipo de prática contábil, já faz um bom par de trimestres que ele não existe mais. Então, esta é a realidade do mundo corporativo. Então, claro, muitas pessoas vêm com entusiasmo a essas empresas e vibram e tomam elas como exemplo. Eles talvez tenham que mergulhar um pouco mais nos livros e analisar isso aí um pouco mais de perto antes de simplesmente comemorar e vibrar com elas. E aí, então, nós vamos para a próxima parte aí do nosso episódio de hoje. Aí nós começamos com coisas mais reais, que são os gráficos aqui das criptomoedas, que são virtuais, evidentemente, são manipuladas, evidentemente, mas tu compra, tu tens, tu guarda, é teu. Começamos então com o Bitcoin cotado em reais. A gente vê ele aqui roçando a LTB, que
Dentro do gráfico semanal, todos aqui, esse aqui é o preço dado pelo mercado Bitcoin, todos os gráficos são fornecidos pela plataforma TradingView, excelente plataforma aí na nossa opinião, não temos nenhuma relação, mas usamos, gostamos e recomendamos, sim, use com cautela. E aí, em função aí da alta que o dólar teve essa semana, a gente vê uma probabilidade de, ao longo dessa semana, quem sabe com mais um empurrãozinho aí da Bitcoin, de estar rompendo essa LTB para cima. Mas notem que a tendência altista aqui no Brasil ela é maior que a tendência da própria Bitcoin lá fora, em função da menor volatilidade aqui dentro e em função aí do dólar ter tido ao longo dessa semana uma alta. Ele foi dos 4 a praticamente os 4,20, uma alta de quase 5%, que evidentemente se refletiu no preço. A gente lembra aí que uma alta de 5% equivale a quase $500 na Bitcoin. Vamos então para o seguinte ativo, e aí claro, a Bitcoin cotada em Tether. A gente vê aqui essa semana que terminou, nos mantendo acima da chamada LTB invicta, agora estamos aí na terceira semana acima dela. Apesar do nível dos preços não ter subido desde o rompimento, nós caímos, mas não retornamos abaixo dessa LTB. Então, isso é um importante sinal. A tendência semanal segue de alta, uma tênue tendência altista. Isso, na nossa opinião, é um sinal importante porque dá longevidade para a mesma. A gente pode ver aqui essas LTAs aqui se empilhando, mantendo a mesma declividade, suportando aí a movimentação. Isso é muito importante para a perspectiva de alta no longo prazo, e no longo prazo quer dizer que demora e que não acontece de uma vez só. Então a meta atual agora é se manter acima dos 9K e testar aí os 10K5, que é um limite muito importante, talvez não atingível de uma vez só, dada essa elasticidade de 1.500 tethers, praticamente aí 16, 17% dos preços. A gente segue aqui com Ethereum. A gente pode ver como o Ethereum está bastante defasado em termos do seu ciclo. Nós estamos ainda no 190, 195. A gente precisa chegar na casa dos 200. Nós não tivemos aí praticamente uma alta. Hoje nós tivemos uma alta sincronizada aí praticamente nas altas, começando com recuo e depois uma elevação súbita, acompanhando a alta da Bitcoin. No entanto, elas seguem aí com preços bastante defasados, fica claro no gráfico aqui, quando pode ver a Bitcoin, ela preenche o centro desse gráfico, enquanto as altas, todas elas vão estar aqui rente ao fundo, ou seja, elas estão muito próximas do fundo que eles tiveram ali em fevereiro, março, quando nós tivemos aí esse recuo aos 3K da Bitcoin, só que agora nós estamos aos 9K e as altas ainda não tiveram uma elasticidade semelhante. Então a gente vê aqui o Ripple, praticamente o mesmo padrão, ele teve ali um esboço aí de tentativa de cruzar os 40 cents, não conseguiu, segue aí nessa região 27,30. A gente sobe aqui agora para o Litecoin. A Litecoin num perfil muito parecido aqui, nós vamos ver mais adiante do EOS. Rompeu aí a LTB, rompeu 60 e na nossa opinião ele segue ali para os 76. A gente pode ver que o volume aí na semana está elevando-se e existe uma correlação, a gente pode ver nesse gráfico aqui, o volume, que é essas barras ao fundo, elas têm uma correlação praticamente direta com o preço. Então agora que o volume já está na segunda semana, indo para a terceira, quem sabe, de elevação, a gente vê isso aí se refletindo nos preços e a gente pode mirar nos 76, nos 96 e aí nos 120. Então, muita atenção. E a Bitcoin Cash, com a sua resiliência de sempre, está migrando aí para fazer um teste aos 320, está na metade do caminho. Ela que teve aquele recuo forte ali, perdendo os 280, recuperou eles então em 2 semanas depois do arranque e agora então deve fazer um teste aos 320. Não acreditamos que o rompa, exceto se a Bitcoin consiga então retornar à casa dos 10K ou pelo menos bastante perto dela. E aí nós temos o EOS, como comentei, numa curvatura muito próxima aí da Litecoin. Ela rompeu a sua LTB, mas ela tem uma região aqui que vai dos 3,60 aos 3,75, que é bastante difícil,
Então é muito difícil para ela fazer esse rompimento sozinha. Como ela teve essa elasticidade ao longo do dia de hoje, ela pode, quem sabe, fazer um recuo, demorar um pouco mais para subir, mas de uma maneira geral, todas as altas estão em alta. As principais, evidentemente, as que têm o maior market cap. Pessoal, essa foi a nossa edição de A Semana em Revista para hoje. Amanhã, tudo dando certo, nós voltamos com Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash na nossa análise diária. Terça-feira, Ethereum EOS e o par EOS Ethereum. Na quarta-feira, o mergulho tecnológico. Na quinta-feira, os primeiros passos. Na sexta, não temos edição. E no sábado, para vocês, o mercado e a economia. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela atenção. Não se esqueça de compartilhar o nosso canal com colegas e amigos. Nós agradecemos. Até a próxima. Tchau.